Boa noite, pessoal, ou bom dia ou boa tarde, seja qual for o momento em que você está assistindo isso. Sabe, às vezes me pego pensando em como é curioso esse nosso encontro. Eu aqui, gravando em um momento, e você aí, assistindo em outro completamente diferente. Duas realidades que se cruzam através de uma tela. E talvez seja exatamente isso que nos une hoje. A busca por conexões em um mundo que, muitas vezes, nos faz sentir tão sozinhos. Hoje quero conversar com vocês sobre algo que todos nós conhecemos muito bem, mas que raramente paramos para analisar de verdade. O medo, esse companheiro invisível que nos acompanha desde o primeiro choro ao nascer até o último suspiro. Ele está sempre lá, não é mesmo? Às vezes silencioso, outras vezes ensurdecedor. Antes de mergulharmos nesse tema, queria dizer que fico realmente feliz por você ter clicado neste vídeo. Sei que existem milhares de opções por aí, e o fato de você estar aqui significa muito. Se você está gostando da vibe até agora, um like ajuda demais o canal a crescer. E se quiser continuar essa jornada comigo, aquele botão de inscrição está lá, quietinho, esperando por você. Mas sem pressão, vamos seguir com nossa conversa. O medo, já parou para pensar como ele é paradoxal? Ele pode tanto nos proteger quanto nos paralisar. É como aquela passagem bíblica em Isaías 41:10 que diz: "Não tema, pois estou com você. Não se assuste, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa." É como se Deus já soubesse que o medo seria nosso companheiro constante e por isso nos lembra que não estamos sozinhos nessa jornada. Lembro de quando era criança e tinha medo do escuro. Minha mãe sempre dizia que não havia nada lá que não estivesse presente também durante o dia. Mas isso nunca me convenceu completamente, porque o medo não é racional, ele não segue regras de lógica. O filósofo Kierkegaard chamava isso de vertigem da liberdade, aquela sensação de que podemos cair, mesmo quando estamos em terreno firme. Você já sentiu aquele frio na barriga antes de tomar uma decisão importante? Ou aquela hesitação antes de falar com alguém que você admira? Ou talvez aquele medo existencial que aparece no meio da noite quando todos estão dormindo? E você se pergunta se está no caminho certo, se suas escolhas fazem sentido, se você está desperdiçando sua vida. Acho que todos nós já passamos por isso. E sabe o que é mais interessante? Esse medo que nos paralisa é o mesmo que nos impulsiona. É como se fosse uma moeda com dois lados inseparáveis. Há alguns anos, passei por um período difícil. Perdi meu emprego, terminei um relacionamento longo e me vi completamente perdido. O medo tomou conta de mim de uma forma que eu nunca tinha experimentado antes. Era como se eu estivesse afundando em areia movediça. Quanto mais eu lutava, mais afundava. Foi nesse momento que me lembrei das palavras de Jesus em Mateus 6,34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Percebi que estava tão preocupado com o futuro, tão consumido pelo medo do que poderia acontecer, que não estava vivendo o presente. E foi aí que comecei a enxergar o medo de outra forma. Não como um inimigo a ser combatido, mas como um sinal, um alerta, às vezes até um guia. Porque no fundo, o medo sempre nos diz algo importante sobre nós mesmos. Nietzsche, mesmo com todas as suas complexidades filosóficas, tinha uma frase que sempre me marcou: aquele que luta com monstros deve acautelar-se para não tornar-se também um monstro. Quando se olha muito tempo para um abismo, o abismo olha para você. O medo é esse abismo que nos encara, e a forma como respondemos a ele diz muito sobre quem somos. Mas como lidar com esse abismo que nos encara? Como conviver com o medo sem deixar que ele defina quem somos? Sabe, uma coisa que aprendi com o tempo é que nomear nossos medos é o primeiro passo para enfrentá-los. Quando damos um nome a algo, de certa forma, ganhamos poder sobre ele. É como aquela história de Rumpelstiltskin. Lembram? O duende perdia seu poder quando descobriam seu nome. Nossos medos são um pouco assim também. Aliás, se você está curtindo essa reflexão, deixa um comentário contando qual é o seu maior medo. Às vezes, compartilhar isso com outras pessoas já é um passo importante para lidar com ele. E não se esqueça de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Prometo que vamos continuar essas conversas profundas por aqui. Voltando ao nosso tema. O filósofo Spinoza dizia que o medo nasce da ignorância. Quando não entendemos algo, tendemos a temê-lo. É por isso que crianças têm medo do escuro. Não é o escuro em si que as assusta, mas o que pode estar escondido nele, o desconhecido. E não é exatamente assim com a maioria dos nossos medos adultos também? Temos medo de falhar porque não sabemos o que vem depois do fracasso. Temos medo de amar porque não sabemos se seremos correspondidos. Temos medo da morte porque não sabemos o que há além dela. Mas a fé nos oferece uma perspectiva
perspectiva diferente sobre isso. Em 2 Timóteo 1,7, Paulo nos lembra: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. É como se nos dissesse que o medo não é nossa natureza original, não é o que fomos feitos para sentir. Lembro-me de uma vez em que estava prestes a fazer uma apresentação importante. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo, minhas mãos suavam, e eu tinha certeza absoluta de que iria falhar. Naquele momento, fechei os olhos e repeti para mim mesmo: este medo não me define. Ele está aqui para me alertar, não para me controlar. E sabe o que aconteceu? A apresentação não foi perfeita. Cometi alguns erros, mas sobrevivi. E mais do que isso, cresci com a experiência. Percebi que o medo de falhar era muito pior do que a falha em si. Pascal, outro filósofo que admiro muito, dizia que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Acho que o medo é assim também. Ele opera em um nível que vai além da nossa compreensão racional. É visceral, instintivo, primitivo, mas isso não significa que estamos à mercê dele. Pelo contrário, significa que precisamos aprender a dialogar com essa parte mais profunda de nós mesmos. Reconhecer o medo, acolhê-lo, mas não permitir que ele tome as rédeas da nossa vida. Jesus, em diversos momentos, nos convida a não temer. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim, diz ele em João 14:1. É um convite à confiança, a fé como antídoto para o medo, não uma fé cega, mas uma fé que reconhece os perigos do mundo e ainda assim escolhe avançar. Acho que é isso que diferencia a coragem de ausência de medo. A coragem não é não sentir medo, é sentir medo e ainda assim fazer o que precisa ser feito. É olhar para o abismo, reconhecer sua profundidade e dar um passo à frente mesmo assim. Há um exercício que costumo fazer quando o medo ameaça me paralisar. Pergunto a mim mesmo: qual é o pior que pode acontecer? E então, posso lidar com isso? Na maioria das vezes, a resposta é sim. E mesmo quando não é, pelo menos tenho clareza sobre o que estou enfrentando. Outro aspecto interessante do medo é como ele se transforma ao longo da vida. Quando crianças, tememos monstros debaixo da cama. Na adolescência, tememos a rejeição social. Como adultos, tememos o fracasso profissional, a solidão, a doença, a morte. É como se o medo amadurecesse conosco, sempre encontrando novas formas de se manifestar. E isso me faz pensar em como lidamos com o medo de formas diferentes em cada fase da vida. Quando somos jovens, tendemos a desafiá-lo, a encará-lo de frente, muitas vezes de forma imprudente. Com o tempo, aprendemos a ser mais estratégicos, a escolher nossas batalhas, mas há algo que permanece constante. O medo sempre nos convida a uma escolha. Podemos recuar ou avançar. Podemos nos esconder ou nos expor. Podemos nos fechar ou nos abrir. Sabe, falando em escolhas, se você está gostando dessa reflexão e acha que ela pode ajudar outras pessoas, compartilhar esse vídeo pode fazer toda a diferença na vida de alguém. Às vezes, um conteúdo chega na hora certa para uma pessoa que está precisando exatamente daquela mensagem. E isso é algo lindo de se pensar, não é? Como podemos impactar vidas sem nem mesmo saber. Agora, voltando ao nosso tema, o filósofo Sartre dizia que o homem está condenado a ser livre, e com essa liberdade vem o medo, a angústia de ter que fazer escolhas sem saber suas consequências. É o que ele chamava de náusea existencial, aquela sensação de desconforto diante da vastidão de possibilidades que a vida nos apresenta. Mas a perspectiva cristã nos oferece um contraponto interessante a essa visão. Em Jeremias 29:11, Deus diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. É um lembrete de que, mesmo em meio às incertezas, há um propósito maior em ação. Isso não significa que o medo desaparece. Significa que podemos encará-lo com a confiança de que não estamos sozinhos, de que há um sentido maior para a nossa jornada, mesmo quando não conseguimos enxergá-lo claramente. Uma das histórias bíblicas que mais me tocam é a de Pedro andando sobre as águas. Quando Jesus o chama para sair do barco em meio à tempestade, Pedro dá alguns passos sobre o mar, mas então olha para as ondas, para o vento, para a tempestade ao seu redor, e começa a afundar. É uma metáfora tão poderosa sobre como o medo pode nos paralisar, nos fazer afundar quando tiramos os olhos do que realmente importa. E o que realmente importa? Bem, acho que essa é uma pergunta que cada um de nós precisa responder por si mesmo. Para mim, o que importa é viver uma vida autêntica,
alinhada com meus valores mais profundos. É construir relacionamentos significativos. É contribuir de alguma forma para tornar o mundo um lugar melhor. O medo muitas vezes nos afasta dessas coisas, nos faz escolher o caminho seguro em vez do caminho certo, nos faz guardar palavras que deveriam ser ditas, reprimir gestos que deveriam ser feitos. Schopenhauer, outro filósofo que admiro, dizia que a vida oscila como um pêndulo para trás e para frente entre a dor e o tédio. Parece pessimista, eu sei, mas acho que há uma verdade profunda aí. Quando evitamos a dor a todo custo, quando nos deixamos paralisar pelo medo, acabamos caindo no tédio, na mesmice, na vida não vivida. E talvez seja esse o maior de todos os medos. O medo de chegar ao fim da vida e perceber que não vivemos plenamente, que deixamos passar oportunidades, que não amamos o suficiente, que não nos arriscamos o bastante. C.S. Lewis, um dos maiores escritores cristãos do século XX, dizia que você nunca saberá o quanto precisa de Deus até que Ele seja tudo o que você tem. Muitas vezes é nos momentos de maior medo, de maior vulnerabilidade, que descobrimos uma força que não sabíamos que tínhamos, uma força que vem não de nós mesmos, mas de algo maior. Lembro-me de uma época particularmente difícil da minha vida, quando enfrentei uma série de perdas em sequência. Perdi pessoas queridas, perdi oportunidades, perdi a confiança em mim mesmo. O medo se instalou em mim, de uma forma que eu nunca tinha experimentado antes. Era como se eu estivesse em queda livre, sem nada para me segurar. Foi nesse momento que percebi algo fundamental. O medo não é apenas um sentimento, é um convite para confiar, para soltar o controle, para reconhecer nossa fragilidade e, paradoxalmente, encontrar força nela. Como diz o Salmo 34:4, busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Não diz que Deus removeu todas as situações temíveis da minha vida, mas que me livrou dos meus temores, da prisão que o medo havia se tornado. E isso faz toda a diferença, não é? Porque o mundo continua sendo um lugar cheio de incertezas, de perigos, de situações que naturalmente nos causam medo, mas a forma como respondemos a esses estímulos pode mudar completamente. Viktor Frankl, psiquiatra que sobreviveu aos campos de concentração nazistas, dizia que, entre estímulo e resposta, há um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolher nossa resposta. Em nossa resposta está nosso crescimento e nossa liberdade. Mesmo nas situações mais extremas, ainda temos esse espaço, essa possibilidade de escolha. E talvez seja exatamente isso que nos torna humano, a capacidade de sentir medo e ainda assim escolher a coragem, a fé ou o amor. Sabe, enquanto gravava este vídeo, me dei conta de quantas vezes o medo me impediu de fazer coisas que eu realmente queria. Quantas oportunidades deixei passar porque estava com medo de falhar, de me expor, de ser julgado. E me pergunto quantos de vocês também se sentem assim às vezes. Se você se identificou com algo que falei hoje, deixe um comentário. Compartilhe sua experiência. Essa troca é o que torna este canal tão especial para mim. E se você ainda não se inscreveu, considere fazer isso agora. Estamos construindo uma comunidade de pessoas que não tem medo de pensar profundamente sobre a vida, e seu lugar está reservado aqui. Mas voltando à nossa reflexão, uma das coisas mais bonitas que aprendi sobre o medo é que ele pode ser transformado. Aquilo que nos aterroriza hoje pode se tornar nossa maior fonte de crescimento amanhã. Pense em quantas histórias de superação começam com medo. O atleta que tinha medo de competir e se tornou campeão. O artista que tinha medo de se expor e hoje emociona multidões. O empreendedor que tinha medo de arriscar e construiu algo revolucionário. Na Bíblia, vemos isso repetidamente. Moisés tinha medo de falar em público, e Deus o transformou em um líder que libertou uma nação inteira. Gideão se escondia com medo dos midianitas quando foi chamado para ser um guerreiro valente. Esther tremeu de medo antes de se apresentar ao rei para salvar seu povo. O medo estava lá, real e palpável, mas não foi a última palavra na história deles, e não precisa ser na nossa também. Aristóteles falava sobre a coragem como o meio termo entre a temeridade e a covardia. Não se trata de nunca sentir medo, nem de ser imprudente, mas de encontrar esse equilíbrio, esse ponto onde reconhecemos o perigo e ainda assim escolhemos avançar, com sabedoria e determinação. Acho que é isso que todos nós buscamos, no fundo. Não a ausência de medo, mas a capacidade de viver plenamente apesar dele, de usar o medo como um sinalizador, não como uma prisão. E talvez o segredo esteja justamente em aceitar que o medo sempre fará parte da jornada. Como diz Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Há um tipo de medo, o temor reverencial, que não nos paralisa, mas nos orienta,
nos mantém humildes, nos lembra de nossa condição humana. Então, da próxima vez que você sentir medo, experimente fazer algo diferente. Em vez de lutar contra ele ou se deixar dominar por ele, observe-o com curiosidade. Pergunte a si mesmo: o que este medo está tentando me dizer? O que posso aprender com ele? Como posso usá-lo a meu favor? Porque no final das contas, o medo é apenas uma parte de nós, não nossa totalidade. É uma voz entre muitas outras. A voz da intuição, da razão, da fé, da esperança, do amor. E cabe a nós decidir qual delas vamos ouvir mais atentamente. Antes de encerrar este vídeo, queria agradecer a você que ficou até aqui. Sua presença, mesmo que virtual, significa muito para mim. Se este conteúdo tocou você de alguma forma, compartilhe com alguém que possa se beneficiar dele. Às vezes, uma simples mensagem pode mudar o dia de uma pessoa, ou até mesmo sua vida. E lembre-se, o medo pode ser um companheiro de jornada, mas não deixe que ele segure o volante. Você é maior que seus medos. Você foi criado para muito mais do que apenas sobreviver às tempestades da vida. Foi criado para dançar na chuva. Como diz uma das minhas passagens favoritas da Bíblia, em Romanos 8,16. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Não somos escravos do medo, somos filhos e filhas de Deus, herdeiros de uma promessa maior que qualquer ameaça que possamos enfrentar. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe sua jornada e lhe dê coragem para enfrentar seus medos um dia de cada vez.